evento virtual AWS Transformation Week, o poder da educação na nuvem. Meu nome é Lucila Pinto, eu sou jornalista e apresentadora e estarei com vocês durante o nosso evento. Gostaria de informá-los que vocês podem enviar perguntas aos palestrantes durante todo o evento, apertando o botão de interrogação no canto direito ali da tela, embaixo do dispositivo de levantar a mão que está desativado nesse momento, mas as perguntas, então, no interrogação, vocês podem encaminhar. As perguntas que não puderem ser respondidas ao vivo serão enviadas por e-mail aos palestrantes. E agora eu gostaria de convidar o líder da vertical de educação na AWS Brasil, o Bruno Giannini, e o presidente do Conselho de Administração da Ânima, Daniel Castanho, para se juntarem a nós na primeira sessão do dia. Bem-vindos, bom dia, é com vocês agora essa nossa primeira sessão. Vamos começar com muita energia o nosso dia. Ótimo ter vocês aqui. Bom dia, Lucila, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Daniel. Obrigado também por estar aqui com a gente. Para quem acompanha a gente criou o AWS Transformation Week, nossa primeira semana aqui de transformação da educação na nuvem, para comemorar os 10 anos de educação. Então, a gente deve ter 3 dias aí trazendo clientes e parceiros que ajudaram a gente a construir essa história aqui da AWS no Brasil, nesses últimos 10 anos. E para começar esse nosso bate-papo, para abrir aqui, a gente esquentar um pouco os motores, a gente tem o Daniel Castanho com a gente. Daniel, bem-vindo mais uma vez. A Lucila já comentou. Prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns pelo evento, né? Um evento com um tema que eu sou suspeito. Você também, né? Você também é suspeito para falar o quanto que a gente é apaixonado por educação. É mais uma honra estar aqui, viu? Obrigado e parabéns pelo evento. Obrigado, Daniel. Super prazer, vamos lá. Além de presidente do Conselho da Ânima, o Daniel também é membro do Conselho Investidor de várias outras instituições de educação, focados em inovação e também na transformação da sociedade. A gente pode mencionar a Escola Lumiar, a Escola Castanheira, Gerando Falcões, para falar algumas só, né, Daniel? Algumas. Quando a gente fala de transformação e inovação, o tema na educação ele é muito amplo, né? Porque a gente permeia aí várias questões que passam, inclusive, pela metodologia. Eu vejo que você também é um defensor aí do protagonismo do aluno nesse processo de aprendizagem, todo o processo de transformação da educação. O que eu queria trazer para a gente começar o bate-papo, Daniel, um pouco da reflexão do que a gente tem acompanhado em outros segmentos, da disrupção que tem acontecido, potencializada pela tecnologia em nuvem. Nunca negócios e tecnologia estiveram tão conectados. A gente experimentou em diversos segmentos disrupções e modelos inovadores, sejam na parte de aplicativos de transporte, de hospedagem, sistema financeiro, para mencionar alguns. Você acha, Daniel, que nesse sentido a educação também esteja passando por um processo de transformação semelhante a desses segmentos que eu acabei de mencionar? Bom, vamos lá. Ótimo, como já disse, né? Um prazer enorme estar aqui num evento, numa das empresas que já é e será cada vez mais protagonista dessa transformação da educação. Bruno, o que a gente está vivendo hoje, eu digo, é o comecinho desta revolução, dessa transformação que vai acontecer na educação. Então, lembra há alguns anos quando a gente tinha ali os jornais, né? Eu vou citar aqui, não tem problema, o Globo.com, a Folha.com, o Estadão.com e outros, né? Sinceramente, era o PDF do jornal no tablet. Era ruim, né? Você ficava ali, parecia, era até melhor ver o jornal. Mas aquilo foi o embrião de uma revolução que aconteceu. De uma transformação enorme na maneira, no perfil da notícia, né? Notícia fria, notícia quente. Então, você dá a chamada online, mas o dia seguinte, no jornal, você tem a opinião, você tem as relações, você tem as correlações, você tem a opinião a favor e contra sobre aquele tema. Não é mais o fato de você simplesmente dar a notícia. E aí é complementar. Você pode até olhar a revista lá com QR Code e volta. O que eu quero dizer, essa revolução que a gente viu nesse exemplo que eu dei, eu posso citar outros, como você mesmo falou, né? Vai acontecer na educação. Mas a gente ainda está no PDF, né? Ali no comecinho.
Então, a hora que você olha, por exemplo, uma aula, como é que foi a aula em 2019? O professor entrava na sala lá no sétimo A, depois no sétimo B, sétimo C, repetia aquela mesma aula, força igual a massa, vezes aceleração, depois ele volta, exercícios e tal. O que aconteceu em 2020? Ele fez igualzinho, só que ele entrou numa plataforma, né? E todo mundo com a janelinha fechada. É isso? Não, não é. É algo muito maior do que isso. E aí, onde vai ficar? Por exemplo, ele pode gravar uma aula incrível e dar para todos os sétimos anos, nesse exemplo que eu estou dando, e depois usar aquele tempo que ele ficava explicando para tirar dúvida com grupos menores e tudo mais. Então, onde estarão essas aulas? É claro que é na nuvem. Então, você usa a tecnologia como meio para que você repense e redesenhe todo o processo de educação. Né? Então, você tem que pensar a sala de aula como síncrona e assíncrona, presencial e à distância. E não só presencial à distância. Tem coisa que é síncrona presencial, síncrona à distância, que é integrado, né? Tudo junto. Isso aqui, uma discussão síncrona, que a gente está debatendo à distância. É ótimo. Agora, podia ser gravado e depois você vai ver isso aqui em outro momento, mas aí você não pode fazer perguntas? Claro, é válido também? Claro que é válido. Então, a biblioteca que ela transcende a questão dos livros, mas é uma biblioteca que agora vai ser de vídeos, a biblioteca de conteúdos, a biblioteca, inclusive, de algumas experiências e correlações, vai estar tudo na nuvem. Então, vocês têm papel crucial nesta revolução que está acontecendo e a gente está apenas começando. A internet de escada, você fazer aquele barulhinho. É nesse momento que a gente está agora nessa revolução da educação. Muito bom. E se a gente parar para pensar, né, todo esse modelo revolucionário ele acaba acontecendo da ponta, né, para as instituições. Se a gente pensar, porque a gente está falando de educação, mas quando você está no movimento de outros segmentos, né, começa um movimento meio que da sociedade de transformação, uma demanda que vem quase que numa evolução cultural, os alunos demandando cada vez mais, né, querendo mais, isso permeia não só a metodologia que a gente está falando, mas acaba permeando também as estruturas curriculares, né, das escolas em como isso é apresentado para o aluno. Então, eu penso que esse espectro ele é muito amplo para a gente discutir. Você pensa que essa revolução pode acontecer por força direto dos alunos dessa revolução que a gente vive, ou a gente ainda esbarra em fatores regulatórios que permitem essa transformação da educação na velocidade que a gente já vive em outros segmentos? Isso é a sua pergunta é tão legal, tão incrível assim, ó. Pensa bem. Todo mundo fala que, nossa, agora a doença aí é o TDAH, né? Todo mundo tem. Eu acho que o TDAH é uma resposta quase autoimune da pessoa e fala, não quero essa porcaria dessa aula. Aí ele inventa que tem o organismo cria o TDAH para falar, cara, isso aqui é bizarro, né? Então, e aí você dá lá Rivotril, dá sei lá o quê, Ritalina, para matar a genialidade das crianças, que a escola ela está limitando tanto essa genialidade que a escola que as crianças é quase uma autodefesa você falar que tem TDAH, porque daí se de alguma maneira você toma alguma coisa vai ficar um pouco mais relaxado para inibir a sua criatividade, a sua ousadia, a sua vontade de fazer diferente. Teve uma vez que eu estava andando numa escola de pequenininhos e tinha uma criança lá incrível, com uma cadeira de ponta cabeça, falando isso aqui é um castelo. Aí vem lá uma mulher lá e fala assim, olha, a cadeira é feita para sentar. Pô, pelo amor de Deus, a cadeira não é feita para sentar. Ali lá não é uma cadeira, aquilo lá era um castelo. Então, a escola precisa perceber isso. Aquela escola que foi desenhada na Revolução Industrial, que era para oferecer a mesma coisa para todo mundo, o aluno aprende de uma maneira passiva, né? Fica lá sentado, você estuda para algo que não tem significado nenhum, que é para uma prova. Cara, é uma escola excludente. Então, compartimentalizada no sentido das disciplinas. Aí é igual ao presídio, toca um sinal, você vai tomar um solzinho, volta, e porrada, e pró. Isso acabou. Isso, quando eu falo acabou, acabou mesmo. Encerrou. Né? A escola tem esse lugar da curiosidade, do despertar, do fazer as conexões. Não é mais você cobrar as datas da Segunda Guerra, é você entender o que aconteceu, por quê. Olha que coisa linda. Né? Por que as pessoas conviviam de uma maneira achando que era natural o nazismo? Aí você fala, como assim? Vai entender por que na Alemanha eles achavam que o nazismo era o certo. E que correlação que tem hoje
por exemplo, com essa questão do feminismo, com a questão de discriminação, com a questão dos preconceitos em relação ao sistema, a LGBT. Será que, em algum momento, você pode fazer uma correlação de lá com aqui e fazer, e a pessoa que aceita de uma maneira natural esses preconceitos? Isso é lindo. Não ficar decorando a data, Primeira Guerra Mundial, o que foi não sei o quê, que dia que foi a bomba, isso aí não serve para nada. Então, a gente está falando de algo completamente diferente do que a gente tem hoje. E esta revolução vai acontecer. Os alunos, hoje, eu falo assim, muitas vezes a escola, ela não é um lugar que você fala, nossa, eu quero ir, eu tenho desejo de ir. Eu vou fazer uma analogia aqui. Uma coisa é você vender livros. Né? Tem várias empresas que vendem livros e tudo mais, as várias .com aí que vendem livro e tal. Outra coisa é falar o seguinte, não, meu foco não é vender livro. Né? Porque vender livros tem que ficar vendendo livro. Meu foco é fazer com que o aluno leia o livro. Ou o aluno, ou nesse caso o comprador das lojas.com, comprem o livro. Não a comprar, eu quero que ele leia. Aí você vai ter que ter uma inteligência do que ofertar, né? Se você comprou A, você vai gostar de D, você vai gostar de J, você vai gostar daquele lá, e isso é incrível. Então imagina o que a escola tem que fazer. Não é ficar vendendo certificado, vendendo curso, ela tem que fazer com que você tenha o desejo em aprender, a vontade em aprender. Né? E esse é o desafio da escola, fazer com que você jamais fale assim, olha, você se formou, nossa, que horror, não posso, eu quero continuar, porque eu quero continuar a aprender. Esse é o desejo. Né? Então eu sempre digo o seguinte, a gente tem que pensar uma escola que não faz chamada, não tem prova, o aluno no final não vai receber o certificado e ninguém falta. Perfeito. Essa é a universidade que a gente tem que buscar, essa é a escola que a gente tem que desenhar. Muito legal, Daniel. O que você está trazendo é super interessante, porque já se discutia isso até lá atrás, no século XX, Alfred Binet, que foi quem criou o modelo de avaliação de QI, né, lá atrás, ele já entendia a influência que o meio tem nesse processo de desenvolvimento. Então seria muita pretensão a gente entender que no mesmo ambiente, as várias pessoas que estão ali vão aprender da mesma forma, né? Eu acho que em decorrência disso também já se discute agora a aprendizagem, o processo de ensino adaptativo. E a digitalização, de alguma forma, da educação que você comentou, né, que foi acelerada com a pandemia, ela acaba trazendo um recurso, traz uma riqueza de informações e dados muito interessante que permite você, de fato, entregar esse conteúdo. As informações estão aí. Hoje em dia é muito mais fácil você falar, você despertar esse desejo no aluno, sabendo que ele tem onde buscar informação, né? Imagina quantos interesses a gente tem que a gente busca em fontes externas dos lugares que a gente frequenta, você transpor isso para a educação e conseguir proporcionar, por meio de machine learning, inteligência artificial, recursos ou que o aluno seja impactado por aquele conteúdo ou pelo tipo de conteúdo, de entrega de material que ele mais se ajusta. E aí você consegue dar vazão a esse interesse muito particular de cada aluno. Né? Olha só que coisa incrível. Né? A gente sempre pensa a tecnologia enquanto metodologia. Uhum. Um copo é tecnologia. Né? Um óculos é tecnologia. Tudo que deixa a vida melhor do que ela era é tecnologia. Então, tudo aquilo que foi inventado, só que a gente acha o seguinte, tudo aquilo que foi inventado depois que você nasceu é que é tecnologia. Antes que você nasceu. Então, o telefone, tablet e tal, para os meus filhos não é tecnologia. Já micro-ondas, não é tecnologia, já existia. Né? Agora, tecnologia é sempre aquilo que veio depois que você nasceu. Né? Você pensa aqui. Agora, a tecnologia pode ser utilizada para metodologia, claro, ótimo, né? Para melhorar a sala de aula, melhorar essas relações, como eu estava explicando. Eu acredito que a vídeo, né, vai substituir, por exemplo, o PowerPoint ou algo parecido. Por quê? Porque o professor está lá dando PowerPoint, ao invés de ele citar, colocar uma foto sua, Bruno, uma frase, né? Ele vai, depois que ele inspirou todo mundo, provocou, ele fala, agora nós vamos entrar aqui 20 minutos com o Bruno, tá, aí, pá, entra você falando com todo mundo. Mas para que você entre, como você é um cara que é um cara muito bacana em vários assuntos, ele tem que ampliar o repertório para as pessoas, inclusive, poderem fazer perguntas para você, porque senão fica algo... Então,
esse tipo de mudança que a gente vai ter. Agora, olha só, as crianças ficam, no mínimo, 5, 6 horas por dia durante 15 anos dentro de uma escola. Sim. Na universidade, você fica no mínimo 4 horas por dia durante 4 anos. Cara, eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber se você gosta de banana, se você gosta de flor, sua preferida, qual a sua cor. Tem que saber tudo de você. Porque se eu sei... Aí, eu estou falando isso assim, eu tenho que ver como você aprende, né? O que te inspira. Se você é mais visual, se você é mais coletivo, se você que dá... Aí eu vou conseguir, e é isso que é a beleza, né? Eu vou conseguir oferecer um ensino personalizado, né? Mas de uma maneira abundante, coletiva. Por quê? Na Grécia, você tinha educação personalizada, cujo foco era o aprendiz. Uhum. Aí você tem a Revolução Industrial, o foco é oferecer a mesma coisa para todo mundo, então é a acessibilidade, mas aí não tem mais individualizado, né? Agora é a paideia digital, é voltar à paideia, que é o conceito grego, mas a paideia digital. Então eu consigo oferecer personalizado para todo mundo. E isso é incrível. E para que você faça isso, você tem que analisar os dados, você tem que entender. E, cara, é isso. Então, essa é a grande transformação. Muito bom. E essa digitalização que foi acentuada, né? A gente já vinha de um movimento com alguma flexibilização do ensino à distância lá atrás, antes da pandemia. Com a pandemia não teve por onde escapar. Então, não só o processo do ensino, não vou falar de ensino à distância, a gente já começa a falar em experiência digital, né? A gente começa a oferecer um modelo de ensino olhando para uma experiência digital um pouco diferente. Pode comentar. Não. Vi que você levantou a mão. Que assim, eu falava, quando eu ia para fora do Brasil, eu dizia que no Brasil a gente não tinha distance learning, tinha distance teaching, né? Então, porque lá o termo é distance learning, né? Que é ensino digital. Então, a gente não tem aprendizado à distância, a gente tem ensino à distância. E o foco hoje é o seguinte, não interessa o que o professor ensinou, o que importa é que o aluno aprendeu. A grande transformação é você usar a tecnologia não para você entregar conteúdo. Cara, o telecurso segundo grau, entrega conteúdo, você entrega o certificado, você entrega uma prova, entrega um certificado. Esse modelo acabou, esse modelo é medíocre, é pequeno. Você tem que criar experiências. Eu falo que o CEO de uma empresa de educação é o Chief Experience, né? Ele deveria ser o XO, né? Experience Officer, quer dizer, é o cara que ele está criando a experiência. Ele está criando algo que você só aprende. Cara, você só aprende ou porque você precisa, eu preciso resolver um problema, eu preciso fazer uma cadeira aqui, eu preciso entender de volume, eu preciso calcular alguma coisa, eu preciso calcular a probabilidade do meu álbum de figurinha. Então, é uma necessidade que você tem para atender um desejo, uma necessidade sua, ou por curiosidade. Então, você aprende, cara, algo que tenha significado. Se não tiver significado, se aprender para um outro alguém, para uma prova, tal, cara, não serve para nada. Então, e tem muitas coisas que é incrível, que é o seguinte, várias coisas você consegue ensinar, mas outras você só consegue aprender. O sabor de um morango, o cheiro de uma flor, andar de bicicleta, a frustração numa relação, de um namorado, uma namorada, né, e tal. Fazer uma cirurgia. Cara, não tem como alguém te ensinar. Ele vai te explicar o que é, mas você é que vai aprender a andar de bicicleta e tal. Então, a escola é esse lugar cujo foco não pode ser simplesmente a transmissão de conteúdo, é muito pequeno. É a parte mais simples da escola. A parte mais complexa e sofisticada da escola é criar todo o ambiente e a experiência para que você possa aprender essas coisas que eu descrevi. Então, é muito mais importante na escola você fazer um trabalho em grupo e ter que lidar com as frustrações. Porque eu fiz tudo, meu amigo não fez nada, tá bom. E aí, como que você vai negociar? Como que você vai conversar? Como que você vai expor ou não vai expor? Né? A lealdade ou não com o teu amigo, caso ele faltou e ele fez nada no grupo, ou você... Cara, esse tipo de formação do ser humano, entendendo que a escola é o primeiro espaço social fora a família que uma criança vai ter, é que é incrível.
E isto você hoje consegue, a tecnologia tem que nos ajudar a ampliar, a melhorar, a sofisticar o processo de aprendizagem, não o processo de ensino, que é simplesmente a transmissão de conteúdo. Que momento que a gente está hoje, voltando ao que a gente falou no começo? A gente ainda está pensando com foco na transmissão de conteúdo. Então, todo o foco hoje, eu vou criar startup para fazer conteúdo, fazer não sei o quê. Pô, tá, é legal, só que isso é o primeiro degrau, é o primeiro estágio. E o que são os estágios subsequentes que são muito mais sofisticados? É com a tecnologia, você ampliar essa gama de experiências para que você possa ampliar a possibilidade do aprendizado e não do ensino. Muito bom. E a gente viu muita coisa legal acontecendo. Acho que a gente viu essa transposição ipsis literis para o modelo digital, que é simplesmente essa transmissão de conhecimento, mas a gente viu muita instituição, muita startup, muita edtech também, produzindo coisas muito legais, colocando essa tecnologia em favor da educação. Coisas desde transcrição, desde a aceleração, geração de legenda, a utilização de dados de maneira riquíssima a serviço da educação, colocando essa informação para a instituição, né? Já que teve essa digitalização, por que não colocar esses dados para entender a jornada desse aluno? Começar a entender qual que é a tendência desse aluno de êxito, ou de repente ele precisa de algum suporte um pouco mais proativo para a manutenção, para a permanência dele. Eu acho que tem muita coisa legal, que é um pouco até, Daniel, do que a gente vai discutir nos próximos 3 dias, entre hoje e até quinta-feira, com os parceiros e os clientes que a gente trouxe aqui para conversar essa semana. E aí, você tendo atuado, você atua nas escolas, enfim, você tem participação em escolas do ensino fundamental, médio, até ensino superior, que vai até escolas de negócio, né? E vai até as startups, né? A gente acompanha aí também no Grupo Ânima, tem o Learning Village lá, fomentando startups de diversos segmentos. O que você viu acontecer na pandemia aqui, Daniel, dentro todas essas frentes que você acha que vai permear a educação, que de repente despertou ali uma tendência que falou, isso aqui ninguém tinha pensado e agora isso vai virar tendência aí de 2022, 2023 para frente, é o que a gente vai viver na educação. Bem, pelas escolas que você acompanha. Bom, a gente tem aqui mais umas 4 horas para a gente conversar. Adoraria. Mas assim, vamos lá, algumas coisas. Indiscutivelmente, para mim, a personalização da educação, algo que eu descrevi aqui, entender quem é o aluno, como que ele aprende e tudo mais, e mais, né? A gente está vivendo, eu digo o seguinte, os 7,8 bilhões de pessoas no mundo passaram por uma transformação. Você não é o mesmo que você era um ano e pouco atrás, nem meus filhos de 16, 14, 12 anos, nem meu pai de 70 e pouco. Cara, todo mundo, eu brinco, todo mundo no 45 no primeiro tempo, né? Do primeiro tempo. Você foi lá para o vestiário, está na hora de você entender o que está funcionando, o que não está, o que você tem que fazer e repensar e tal. Então, a personalização desse processo educacional, entendendo, como eu já falei, a ideia digital, né? Depois, por esse momento que a gente está vivendo, que eu acabei de descrever, tudo que vai ajudar você a fazer as suas próprias escolhas, tudo que tem a ver com projeto de vida, tudo tem a ver com mentoria. Puxa, isso é incrível, né? Depois, entender a avaliação não como algo punitivo, mas a avaliação como um assessment. A avaliação como assessment permanente e contínuo. Então, imagine esse tripé. Primeiro, você tem que ter uma curadoria do que você vai oferecer, e tal, quais são as tendências de hoje até pouco tempo. Depois, a mentoria ajudar você a fazer as escolhas, definir o seu percurso formativo para que cada um tenha a sua própria trajetória. E a avaliação como um assessment permanente e contínuo para que... A avaliação é para quê, Bruno? Para que você saiba o que você não sabe. É só para isso. Então, se você sabe o que você não sabe, pô, então... E aí, te ajuda nesse processo. Aí, ampliando um pouco mais, repensar os espaços físicos, aquela sala de aula, de carteira, esquece. Né? Quando eu falo assim, olha, o que você vai fazer em relação a escola, para mim, ela vai ser desenhada entre o síncrono presencial, que é o quê? É tudo que é coletivo, tudo que você vai lá para trabalhar em grupo, laboratório, mão na massa, espaço maker e tal.
Depois o síncrono à distância. Isso é o que a gente está fazendo com pessoas, com especialistas. Aquela sala de aula que você vai lá e, no exemplo que eu dei, chama você para falar com os alunos, tal, né? Uhum. O assíncrono presencial. É você sem professor nos laboratórios, na biblioteca, discutindo, fazendo, você com você mesmo. Né? E o assíncrono à distância. Cara, é a biblioteca de vídeos, de coisas incríveis. Mas não pode mais ser aquela aula gravada. Cara, aquela aula gravada é igualzinho você filmar o teatro. Coloca uma câmera no fundo do teatro e passa. Cara, não tem nada pior do que isso. Não tem nem a energia, né? Enfim, da presencialidade do teatro, do improviso, que aquilo é incrível, e nem a magia do cinema, que é a pirotecnia, tal. Então, é isso que a gente está fazendo, está filmando algo muito xoxo. Então, você vai ter o cinema junto enfim. E aí os espaços físicos de maneira diferente. Agora, tem uma coisa que, quem sabe, podia ficar discorrendo aqui um pouco mais, né? Até o modelo de gestão, os desafios hoje de você criar uma empresa ambidestra que antecipe a tendência do futuro, ao mesmo tempo tem agilidade e repensar todos os processos. Acabou o modelo comando-controle, hoje é empoderamento, confiança, autonomia, outro modelo de gestão, mas não precisa... Aí a gente desvia um pouco aqui do assunto. Mas tem uma coisa fundamental, que é quebrar as paredes da escola. Então, imagina que incrível a criação de comunidade de aprendizagem. A gente vai deixar de ter sistemas de ensino para ter ecossistema de aprendizagem. Sistema é fechado e ensino o que interessa é o que você ensinou. A gente vai mudar para ter ecossistema, algo muito mais fluido, permeável, de aprendizagem, foco na aprendizagem. Então, a coisa para mim que eu sempre falo e eu acredito é: por que os alunos têm que estudar e fazer grupo com aquelas pessoas que estão naquela sala? Não. Né? Você pode, no exemplo que eu dei do 7º ano, não tem mais 7º A, B, você tem o 7º ano. 7º. Uhum. Todo mundo com todo mundo. Eu pergunto, e por que não algumas atividades ser o 7º junto com o 8º e também junto com o 6º? Porque o mais velho aprende com o mais novo. Cara, isso pode ser maravilhoso. E aí, já que a gente está falando de quebrar, por que não? A grande questão hoje do mundo é diversidade. Eu falo, você vai para a escola... Eu acho que, se tiver esse conceito por trás, a gente pode redesenhar tudo que as startups e outros modelos podem ajudar a gente a fazer uma disrupção. Né? Então, por que você vai para a escola? Você vai para a escola para confrontar os seus próprios pensamentos. Você vai para a escola para repensar e ampliar a diversidade. Então, se você imagina que você está, como eu já falei, você tem algumas escolas, aí um aluno de São Paulo junto com um de Recife, junto com um de Cuiabá, com um de Porto Alegre, fazendo um trabalho junto. Por que não? Sim. E por que não metade passa pela experiência, né? Viu, Bruno? Por que não metade dessas escolas ser escola pública e metade escola privada? Aí a gente vai fazer uma revolução. Então, quando a gente está pensando em educação, para mim a gente tem que a tecnologia agora tem a chance de mudar a metodologia, de você entender através de dados como cada um aprende e criar uma comunidade de aprendizagem, criar ecossistemas integrando universidades privadas, públicas, aluno de engenharia dando aula de matemática para o aluno da escola pública de ensino médio, a escola privada capacitando os professores e convidando as escolas daquela região para participarem também. E aí, através dessas múltiplas nano-revoluções, né, pontuais, desses milhões de ecossistemas, a gente pode fazer uma grande revolução no país. Muito bom, Daniel. Você comentava aqui, comecei a pensar, né? Porque essa diversidade ela passa pela história das pessoas, né? Da comunidade, do país, da cidade, é uma diversidade de pensamento. Diversidade já se discute também, amplitude e diversidade neurológica, né? Você tem múltiplas inteligências que antes não eram mapeadas e que hoje você já entende os diversos espectros, e tudo isso traz uma troca. Se você permite esse encontro acontecer, ele é muito, muito rico, né? É impressionante. E quando você fala de comunidade, eu observo um movimento das instituições de ensino aqui no Brasil, especialmente os grandes grupos educacionais, em se aproximarem também das edtechs, das startups, que estão olhando não só para uma fonte para inovação em tecnologia,
mas também indo para algo que vai além do que a gente entende por formação e graduação. Como a gente começa a falar de upskilling ou reskilling, indo para as formações técnicas, para outros níveis de conhecimento. Como é que você está vendo esse movimento? Você acha ainda algo muito pontual? Estamos só na superfície ou é um movimento também que tende a revolucionar, que está calcado aí numa estrutura social e até econômica do país, né? Quando você começa a permitir esse acesso a mais gente, não olhando mais para a graduação, mas para cursos de curta duração. Como é que você olha isso, Daniel? A gente está entrando na era do pós-emprego. A geração do meu pai provavelmente entrou como analista financeiro e depois de muitos anos, se ele foi bem sucedido, ele se aposentou como vice-presidente ou diretor financeiro de algum lugar e tal. A geração de uns 40 anos, mais ou menos, meus amigos, você tem trajetória, eu fiquei 10 anos aqui, depois 12 anos ali, depois 8 anos aqui e tudo mais, né? Eu tenho certeza que nossos filhos os ciclos serão por projetos, por squads, por times, por desafios. Não vai, na minha opinião, mais ter essas empresas de emprego. Vai ter empresas de projetos, né? Você tem aqui um projeto com começo, meio e fim, e ele acaba. E aí, cara, isso aí muda radicalmente. Então, a gente está entrando na era do pós-emprego. Outra coisa, a escola foi estruturada quando a expectativa de vida era 45 anos, 50 anos. Então, se você fizesse seu mestrado, seu doutorado, você estudava até seus 30 anos, ótimo. E hoje, a expectativa de vida é 100 anos. Você vai parar de estudar com 20 anos? Me formei com 22 anos, que coisa ridícula. Você nunca mais vai parar de estudar. Nunca mais. Então, agora também você não vai parar para fazer 2 anos no MBA, também esquece um negócio desse, você vai estudando. E aí, a sua agenda vai ser das 9 às 11, a sua aula ali com o seu grupo de MBA, depois das 11 ao meio-dia, uma reunião, depois não sei o quê. Depois você não sabe mais quando você vai estar estudando, quando você vai estar trabalhando. Por quê? Imagina que juntar essas duas coisas. Você vai trabalhar por projeto, que vai te provocar para que você aprenda outras competências que você não tem, e aí aquela competência você vai atrás de um nanocurso, e aí você vai fazer aquele nanocurso que vai estar te ajudando, e o seu próprio estudo de caso é o que você vai estar trabalhando. E isso que é incrível. E aí, como que vai ser desenhada a universidade? A gente está fazendo isso aqui na Ânima, a gente não tem mais disciplina, a gente tem UCs. Eu dou sempre o exemplo, não tem mais matemática e contabilidade, você tem business plan. Né? Você não tem mais o aparelho digestivo, cara, você tem o conceito da patologia, como você vai resolver aquilo. Então, é o conceito do PBL, que é o baseado em problemas, e o CBL, que é o Competence Based Learning. Que competência você vai desenvolver e como, e que situações você vai criar para desenvolver aquelas outras competências que você tem em cima de alguns problemas. E aí, por isso que eu falei, que desafio que traz isso? Cara, como avaliar soft skills? Como avaliar de uma maneira personalizada e não mais de uma maneira comparada? Olha, você tirou 7, ou tirou 6, ou tirou 4, você sabe se você está bem ou não. É você com você mesmo. Você tem que aprender a surpreender os outros e superar a si mesmo, e não superar os outros. E aí você tem uma sociedade onde você valoriza as competências coletivas. Isso é lindo. A escola ensina você a superar os outros, a ser melhor que os outros. E vai lá, um monte de gente fala, CEO, fala, o pai fala, tem que ser melhor que o outro. Né? Que porra de melhor que você tem que ser melhor do que você mesmo? Você tem que ser a sua melhor versão. Eu não tenho que ser melhor que o Bruno, mais bonito que o Bruno, mais legal que o Bruno, mais forte que o Bruno, mais rico que o Bruno. Porra, eu tenho que ser a minha melhor versão. E você tem que dar o seu máximo também. E isso é que é lindo. Aí como que você faz isso aqui na escola? Quando a prova é para que você avalie você mesmo se você está conseguindo se superar ou não. Cara, então alguém que é mal em matemática, você faz um projeto, aí você chega para essa pessoa e fala, e aí, você foi mal na prova, tirou 6 e o outro tirou 10. Pô, não, olha, você foi melhor do que ontem. Tem a música do Danny Black, e do Milton Nascimento, que fala, você tem que ser melhor do que você era ontem. Cara, essa música é linda, Maior chama. Eu recomendo todo mundo
Escuta, uma meditação essa música. Né? Então é o seguinte, o que você tem que fazer, cara, você tem que se superar. Agora, olha que coisa linda, Bruno. Quem faz isso hoje? Cara, não conheço. Se alguém conseguir me ajudar a fazer isso aí na Anima, nossa, tá fechado hoje. Entendeu? Para todo mundo. Porque, claro, analisar soft skills. Difícil pra caramba. Personalizar, difícil pra caramba. São desafios. Então, a Anima e todas as escolas, na minha opinião, as universidades, sem dúvida nenhuma, você vai ser um conjunto de nanocursos. E aí você vai entrar lá, você vai pagando, você vai pagar um curso de administração, direito, você vai entrar na universidade, vai pagando por mês. Vai pagando por mês, quando? O resto da vida você não paga seguro-saúde, você não paga academia o resto da vida, mas você vai pagar também escola o resto da vida. Mas é uma outra relação. Você vai chegar lá, não é mais o curso de administração, é unlimited. Uau, eu estou aqui e esse pessoal vai me ajudar. Eu vou ter aqui um monitor, um mentor, eu vou ter aqui minhas escolhas, eu vou trabalhando o resto da vida, e volto, e faço parte daquela comunidade, e não sei o quê. Cara, é isso. Igual você paga um clube. Você não é cliente de um clube. Olha que loucura. Você não é cliente de um clube ou de um portal só no momento que você está ali no clube jogando tênis ou fazendo uma compra. Você é cliente. Você está lá, você faz parte daquela comunidade. Então, como é que existe ex-aluno? Que coisa mais bizarra ex-aluno. Uma vez que você pisou lá, você é aluno. Quantos alunos a Anima tem hoje? 350 mil que estão lá matriculados pagando? Não! Temos mais de 2 milhões, que é todo mundo que já passou pela qualquer instituição da Anima. Agora, eu não olho isso. Eu nem sei onde estão esses caras. Essa é uma outra coisa. Boa. Me ajuda a descobrir onde estão essas pessoas. E como eu trago elas para a comunidade da Anima. Muito bom, Paulo. É isso. Então, a gente está dentro da Anima criando agora um negócio. Vou fazer um spoiler aqui que eu vou tomar porrada depois. Mas já que meu sócio, eu falo isso dele, né? O Marcelo, que é o CEO da Anima. O Marcelo, ele não faz fofoca, mas não guarda segredo. Sabe aquele negócio? Se perguntar, Marcelo Boa, né? Agora, ele não fica falando e é incrível, né? Eu adoro esse conceito. A gente está fazendo um desenho agora, muito, né? Estamos começando aqui, que é criar, quem sabe, Anima Ventures, né? Que é o quê? Você tem a Anima, cara, que é aquela árvore frondosa daquela floresta. Agora vamos enriquecer. Cara, é o ecossistema. E tem mais. Eu preciso ter. Dr. Osiris Silva, que fundou a Embraer, trabalha ali com a gente, também na Anima. Uma vez eu perguntei, Dr. Osiris, o senhor é um dos maiores empreendedores do Brasil e não tem empresa. Ele falou, Daniel, o sonho de fazer a Embraer era maior do que ter a Embraer. Hoje, o sonho de transformar o Brasil para a educação é maior do que ter a Anima. O sonho de construir um ecossistema que faça diferença é muito maior do que ter, não precisa mais ter nada. Né? Ao contrário, vamos fazer. Fazer o quê? Fazer essa revolução. Então, quando eu falo da Anima Ventures, não é para ter. Porque as startups ela precisa, cara, grana, cliente, gestão e entender do core. Se você chegar para mim e falar assim, eu tenho uma empresa de energia eólica. Cara, tem um professor, doutor, hiper, mega blaster dentro da Anima que pode ajudar. HSM enquanto gestão e tudo mais. Ajuda. Vocês, né, já são parceiro aí, para todo mundo junto na nuvem, né? Depois, a Anima pode ser cliente, ou a gente dentro da Anima pode ter um monte de empresa tal, dentro do ecossistema que ajuda tal. Daí colocamos dinheiro ou não, se precisar de grana. Então, nada mais é do que turbinar e ajudar essas empresas a ampliar esse ecossistema. E é isso que é lindo. Né? Então, você muda a relação. Funcionários nossos, professores, podem ir lá e dar uma sugestão de fazer uma startup, de criar alguma coisa. Cara, eles criam coisas incríveis. E aí, vamos ajudar. Vamos criar um grande ecossistema de um monte de projetos. Isso é lindo. Bárbaro, Daniel. Muito bom. Como você comentou, podia ficar horas aqui tendo essa conversa, mais 4 horas para frente e tanta visão que você traz para a gente acaba inspirando.
A gente está chegando nos minutos finais do nosso papo. Eu quero dar a oportunidade da gente discutir algumas perguntas que estão vindo aqui de quem está acompanhando a gente. Então, mensagem final aqui para a gente fechar isso, antes de eu abrir aqui para as perguntas, né? Aqui na AWS a gente tem um princípio de liderança que é o Think Big. Eu vejo que em toda a sua fala esse Think Big, né? Esse pensar grande, pensar sem as barreiras, ele está muito presente. Mas com que mensagem você poderia fechar esse nosso bate-papo hoje aqui para todo mundo que acompanha a gente, sabendo que a gente tem aqui desde dirigentes de escolas de negócio também, o time que trabalha na arquitetura, que trabalha na infraestrutura, ajudando essa tecnologia toda a permear e a transformar a educação. Qual que é a mensagem que você tem para quem está aqui com a gente? Bruno, eu escrevi um texto na semana passada, não sei quem leu ou não leu, foi para o Estadão, de aos professores. Eu pude ler. E ali eu refleti muito que a gente está vivendo um momento, quando a gente passa por uma doença ou algo assim parecido, a gente reflete muito sobre a nossa vida, né? E se você não refletir, pô, aquilo lá não serviu de nada, aquilo lá... Então, entenda quando você passa por uma doença, aquilo lá como um presente para que você possa repensar o que você deve fazer. E vamos entender, então, esse momento da pandemia. E se a gente não fizer isso, aquilo lá não serviu de nada, né? Foi muito ruim. Vamos entender, então, que lições a gente pode ter nessa pandemia. E aí ontem foi o dia do médico e sexta foi o dia dos professores. Então, é indiscutível que a gente tem que ter uma gratidão enorme pelo que os médicos estão fazendo, todo mundo da área da saúde faz e tal. Mas eu acho que agora, nesse repensar da sociedade, redesenhar essa sociedade com que valores a gente quer repensar. Eu acho que esse daí é responsabilidade enorme hoje, uma oportunidade única que o universo está nos dando de a gente pensar e certamente serão as instituições de ensino, as empresas que trabalham com educação e os professores os grandes artífices dessa grande revolução. Tem alguns conceitos que eu adoro, como o Ubuntu, né, que é o conceito sul-africano, que fala, eu só estou bem se está todo mundo bem. Né? Eu não consigo estar bem se a sociedade não está bem. Então, imagina que a gente parasse agora e fala que sociedade a gente quer criar, com que valores, quem sabe mais valores femininos do que masculinos, ou um equilíbrio entre eles. Não é mais só masculino que é a competição, o pragmatismo, tudo mais, mas o feminino, que é a intuição, a colaboração, a curiosidade, o cuidado. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio hoje. Então, eu acho que a gente tem agora a responsabilidade, de verdade, de construir uma sociedade onde não cabe dois tipos de escola. Uma escola pública para as pessoas que trabalham na nossa casa e uma escola privada para os nossos filhos. Né? Não dá mais. Isso aí é tão, assim, asqueroso, vou falar essa palavra mesmo, como era a gente conviver de uma maneira harmônica com a escravidão. Né? A gente vai despertar, tem que despertar para algo assim, não podemos mais ser míope. Então, o que nós vamos fazer para realmente fazer uma revolução e entender que educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa? Né? Vamos fazer uma grande revolução. Então, o que eu espero aqui, a minha mensagem, eu queria que todo brasileiro fosse indignado, né? E ao mesmo tempo apaixonado. Porque se você só for indignado, você é um revoltado. Só se você for um apaixonado, você fica abraçando árvore. Então, vamos ser indignado e apaixonado em relação à educação no Brasil e ter esse inconformismo e assumir a responsabilidade para si. E vamos parar de querer competir um com o outro, e eu sou melhor, e não sei o quê. A minha escola, outro dia eu falei isso para finalizar mesmo. Né? Eu faço parte do conselho do Gerando Falcões. E às vezes abre lá 2 salões de beleza. E aí, se você vai num, você fala, você faz unha? Não, mas vai lá no outro bairro. Pô, mas o cara do lado faz, mas ele vê aquilo lá como competidor. E aí ele vai aqui, você faz luzes. Não, eu não faço, mas vai lá no outro bairro, ao invés de indicar o salão do lado. O que acontece? Os dois continuam ali. Sempre, né, vendendo o almoço para pagar o jantar. Agora, se eles se ajudassem, nossa, os dois cresciam. A gente é essa educação aí no mundo. A gente está lá na comunidade. A gente é a comunidade do mundo. Vamos entender. Então, vamos se ajudar. Tem uma escola incrível e tal, tem. Não fica falando, não, meu concorrente. Não, vai lá.
Vem aqui, mostra. Vamos todo mundo ter o propósito de transformar o Brasil pela educação. Abre. A Anima está aberta para quem quiser ver, quiser fazer, quiser. Aqui não tem segredo. Eu falo para vocês o que estão fazendo, nossas intenções, nossos erros, falo tudo. Por quê? Porque daí nós vamos nos ajudar. E a gente vai construir algo realmente diferenciado, impactante, construir um país que a gente acredita e a gente tem uma oportunidade única, nesse momento pós-pandemia, de ajudar a repensar essa sociedade com outros valores e do jeito que a gente imagina. Excelente, Daniel. Excelente. Muito obrigado por dividir esse pensamento todo com a gente aqui e com todo mundo que está acompanhando. Acho que a gente sai um pouco mais inspirado aqui depois desse bate-papo com você. Deixa eu dar a oportunidade de quem está acompanhando de interagir um pouquinho e trazer algumas perguntas que estão chegando aqui para a gente. Então, a gente tem uma pergunta da Marina Deotti. Daniel, qual a sua opinião sobre homeschooling? Qual o papel das plataformas na educação diante desse cenário? Olha só, o problema do homeschooling, né? Eu já falei, né, aqui, eu acho que você vai para a escola não para aprender o conteúdo, você vai para a escola para se relacionar, você vai para a escola porque é o primeiro lugar público de qualquer ser humano. Então, o problema do homeschooling, para mim, é você não ter o convívio e não aprender algumas coisas que você só aprende na escola, que o foco não é o ensino, o foco eu dei o exemplo do sabor do morango e tudo mais, tem coisa que é só na escola, né? A criancinha que é filha enquanto você vai na tua casa, tudo bem. Por que um morde o outro? Porque não sabe falar. E a hora que você pegou o lanche do lado, ele vai lá e te morde. Porque isso é incrível, porque a primeira vez ele falou, opa, o mundo não é meu. Né? Eu não sou o rei do mundo. Eu tenho que ter o meu limite aqui do lado. É incrível seu filho voltar mordido porque ele roubou o lanche. Roubou não, porque ele pegou o suco da criança do lado e a criança mordeu. Isso é maravilhoso. Agora, isso vai acontecer na escola. Então, o homeschooling é ótimo, desde que você crie os espaços de convivência. Então, seu filho vai à tarde no clube, você não quer ir na escola, ele vai em outros lugares, tá bom. Agora, ficar em casa o tempo inteiro só com os pais, eu acho que não é válido, né? Vai faltar muita coisa. Do mesmo jeito que eu acho o seguinte, uma vez eu estava numa palestra, uma das escolas lá nossa, e alguém me perguntou, um pai perguntou, como é que eu posso contribuir com a educação do meu filho? Eu falei, ao contrário, meu filho. Né? Quem contribui aqui sou eu, o responsável pela educação do filho é você. Né? Então, é lógico que é o pai. E aí, como que eu vejo uma escola? Diz escola perfeita? Não. Elenca uma folhinha. O que eu quero para o meu filho? Que ele tenha responsabilidade social, que ele saiba tocar um instrumento musical, que ele esporte, arte, pá. Né? Aí, depois que você fez... O que a escola oferece? Isso. O que faltou? Você vai atrás. Então, homeschooling. O que vai faltar? Vai faltar algumas coisas. Aí, como que você vai suprir isso? Vai numa escola de balé, seu filho, vai numa escola não sei o quê, ele tem que conviver com as crianças. Aí, você pode suprir aqueles gaps de outra maneira. Né? Mas eu ainda continuo achando a escola como um lugar de convivência, um lugar muito mais do que o aprendizado. O conteúdo que você aprende, ele é um pedacinho do que realmente vale a escola. Muito bom, Daniel. Obrigado por compartilhar. E eu já pego o gancho para a próxima pergunta aqui, que vai agora na outra ponta do homeschooling, indo para a escola, né? Do que a gente conversou agora há pouco tempo sobre ensino individualizado. Uma pergunta que vem do Luiz Nogara. Como manter a qualidade do ensino juntando crianças com backgrounds tão diferentes, né? Com trajetórias tão diferentes? Como é que você encara isso? Como que a gente... Então, o problema é que o tempo, né? Bem rápido, mas assim, bom, a tecnologia vai ajudar muito. Por quê? Porque hoje o tempo é o mesmo e o aprendizado é diferente. Né? E você não... Por quê? Porque a aula de 1 hora, a de matemática, todo mundo tem aquela mesma hora. Tem gente que aprendeu aquilo lá em 20 minutos e fica atrapalhando a sala, tacando papelzinho e não sei o que nos outros. E o cara que não entendeu nada fica lá tentando aprender, tal. A velocidade da escola, ela é sempre na velocidade da média para baixo. Por quê? Porque ela tem que tentar trazer todo mundo. Agora, quem é bom em matemática é ruim em história e vice-versa. Então, eu posso ter 20 minutos de matemática e já estou bem, e você vai precisar de 1 hora de matemática, mas depois na história eu vou precisar de 1 hora, você vai precisar de 20 minutos. Então, a tecnologia ajuda
a flexibilidade do tempo, mas no final... Então, você não pode trabalhar com a igualdade. E você tem que trabalhar com a equidade. Igualdade, você oferece a mesma coisa para todo mundo. Então, você tem 10 pães, 5 crianças, 2 para cada um. Equidade, você vai dar 3 para quem tem mais fome e 1 para quem tem menos fome. E você consegue fazer isso aqui hoje com a tecnologia. Agora, aí você fala, pô, então seria melhor uma escola homogênea? Não! Não! As redes sociais só nos mostram aquilo que a gente deu um like. E por isso que o mundo agora está muito xenofóbico. Né? Por quê? Porque você está cada vez mais convicto e fala, todo mundo pensa igual a mim, todo mundo quer, todo mundo se dá um like. Então, a escola é o lugar da diversidade. Eu falo dentro da Ânima. Né? Só vai para a reunião quem pensa diferente. Se eu pensar igual a você, Bruno, só vai os dois para a reunião. Porque eu fiz a reunião e cheguei lá com a minha ideia, todo mundo concorda, vamos embora. Cara, que reunião medíocre, não precisa fazer reunião. Você vai para fazer reunião porque todo mundo pensa diferente. Aí o pau quebra, é incrível. Mas é você fomentar o conflito de ideias. Então, aproveita a diversidade e instiga a diversidade. Entrou numa escola, na Páscoa, tem na parede um monte de coelhinho pintado da mesma cor, vai embora, fuja, rasga, dá um grito. Se tiver na escola, na Páscoa, girafa, coelho, vaca, jacaré, mas por quê? Porque as crianças querem, porque a Páscoa não interessa, porque jacaré bota ovo, eu coloquei lá e não me interessa. Ah, puta, essa escola é maravilhosa, por quê? Porque ela ajuda a criança a ter uma lógica. Ela respeita a individualidade e traz. Ah, você fala, então você é a favor das escolas que não cobram? Não, eu sou a favor. Você tem que trabalhar autonomia, confiança, empoderamento e accountability. O problema de várias escolas é ou você só tem comando e controle, é isso, acabou, é isso, acabou, isso, acabou, ou você tem empoderamento, confiança, autonomia, deixa errar, um dia vai aprender. Não, tem que ter accountability. O accountability é o quê? Para você saber o que você espera de você mesmo, como que você pode ajudar, como o professor pode ajudar. E esse é o lugar que eu acredito que a gente deve caminhar, né? Enfim, para desenhar a escola dentro desse formato e as empresas também. Muito bom, Daniel. Muito legal. E isso está em linha também, já caminhando para uma das perguntas que chegou aqui. Você, sem querer, acabou respondendo algumas das perguntas que eu recebi aqui da Natália Figueiredo. Sobre como você pensa o modelo de educação e impacto social, inclusão e equidade, que você acabou de falar, mas ela fala também do equilíbrio de gênero através de tecnologia. E quais seriam os 3 principais para um modelo desses funcionar, né? Eu pegando aí modelo de educação, impacto social, inclusão e equidade. Então, acho que dá para a gente fechar com essa última pergunta aqui do nosso bate-papo de hoje, antes de seguir com a nossa agenda. Então, E ela também agradece, né? Fala que você é muito inspirador aqui com toda a sua fala. Então, repensar o modelo de educação, impacto social, inclusão, equidade e equilíbrio de gênero através de tecnologia. Os 3 principais pilares aqui. É a pergunta da Natália. Bom, como eu disse aqui, né? A gente tem que estar indignado em relação a entender que a gente tem 2 tipos de escola. Eu acho que é a criação de comunidade, né? Criação de comunidade de aprendizado, onde tem que quebrar as paredes da escola e criar esse ecossistema que eu descrevi, alunos de universidade dando quem sabe, ajudando aula de reforço, mentoria, tal para aluno de escola pública, aluno de escola pública com aluno de escola privada, e coisas, enfim. Como eu disse, eu realmente acredito, não estou nem falando de homem e mulher, né? A questão de gênero e tal, mas eu estou falando das habilidades, das competências femininas, né? Eu sou uma pessoa que eu considero que eu tenho até mais competência feminina do que masculina. Eu não sou um cara organizado, pragmático, tal. Eu sou um cara do delírio e, né, assim, do cuidado, da curiosidade e tudo mais. E eu acho que as empresas têm que ter um pouco esse equilíbrio, você conseguir entender de novo, né, trabalhando a equidade. Quando eu falo da equidade, e todo mundo fala a igualdade que a mulher tem que ter o mesmo direito do homem e algumas outras coisas assim, e muitas vezes a gente errou, que as mulheres que cresceram e se sobressaem dentro das empresas e comunidades são aquelas que têm as características masculinas. Meu Deus, não é isso que ele está falando.
né? Eu estou falando da sensibilidade, eu estou falando da arte, né? Eu adoro a Adélia Prado, escrevi isso, inclusive encerrei falando, a Adélia Prado fala, Deus às vezes me tira a poesia e eu olho uma pedra sendo apenas uma pedra. O que a gente precisa no mundo de hoje, né? Tem a Odes Elementares do Pablo Neruda, que ele descreve, eu recomendo, descreve a cebola como cristais e não sei o quê, né? Lindo. E aí eu acho que a gente tem entender o mundo com esse outro olhar. Então realmente eu acho que a arte vai ajudar a gente, assim como o esporte, a questão de você lidar de uma maneira diferente com o erro, né? O esporte te desafia. Então você errou, você tenta de novo, errou, tenta de novo. Então o erro não te trava. Né? Ajudar a fazer as escolhas, ajudar sempre a dar o máximo, nunca dar menos do que o seu máximo. É isso que a escola precisa fazer. E assim como o esporte ajuda algumas coisas, a arte faz você entender o mundo de uma outra maneira. Eu digo, a hora que a gente tiver a capacidade de saborear um quadro, degustar uma música, né? E juntar todos os sentidos para que você consiga compreender o mundo melhor, você vai conseguir entender, escutar aquilo que não foi dito, vai ler aquilo que não está escrito, e aí você vai ter um mundo totalmente diferente, né? Respeitando, como eu disse aqui, o conflito de ideias e as diferenças. E aí a gente só consegue evoluir quando você convive com as diferenças, senão você fica sempre na mesmice achando que todo mundo pensa igual a você, então tá ok com aquilo e você vive no seu dogmatismo. Eu realmente acho que a tecnologia tem que nos ajudar a criar essas comunidades de aprendizagem cada vez mais diferentes, ampliar a diversidade, ajudar no conflito de ideias para que a gente construa realmente um mundo, né, mais evoluído, menos xenofóbico, onde o consenso, né, o consenso não é todo mundo pensar a mesma coisa, você, de alguma maneira, ajudou a você a pensar sobre aquele ponto e refletir sobre um outro ângulo. E aí a gente tem um mundo mais harmônico dentro das suas diferenças. Para finalizar, tem uma frase que é lindo, que fala somos todos iguais, ponto, somos todos diferentes, ponto. E eu acho que é isso, né? Isso aqui é o que define o ser humano na sua semelhança, que faz com que a gente consiga conviver de uma maneira harmônica, e nas suas diferenças, que faz com que a gente consiga evoluir e se tornar um ser cada vez melhor. Eu acho que esse é o papel da escola, esse é o papel da educação, e com isso eu agradeço demais as perguntas, Bruno. Eu sempre digo que um curso, uma palestra é aquilo que fica depois que ele acaba, né? Espero que esse nosso papo aqui tenha ficado alguma coisa, alguma provocação, alguma discórdia. Como eu já falei, a gente cresce nas diferenças. Então, se não concordou com nada que eu falei, foi incrível. Eu, pelo menos, provoquei alguma coisa, né? Inspirando, ou provocando, ou questionando, ou fazer refletir alguma coisa em quem esteve com a gente durante esse tempo. Mas agradeço demais o convite e parabenizo aí pelo evento, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Só uma crescente. Começou mais ou menos aqui comigo, mas depois, agora vai uma crescente. Não, que isso, Daniel. Vai ser um evento incrível. Muito obrigado. A gente tem muito a agradecer a tua participação aqui. Certamente, se a gente estivesse no auditório, a gente já está ouvindo alguns aplausos nessa hora. Então, a gente agradece aqui de verdade a tua participação. As palavras inspiradoras, acho que foi sim uma ótima reflexão, um ótimo debate. E certamente já começaram a surgir várias perguntas aqui. A gente vai direcionando depois para você. Então, a gente encerra esse nosso bate-papo hoje. A gente vai seguir com a nossa programação. Daniel, super obrigado mais uma vez. Passo agora a palavra de volta para a Lucila, para a gente seguir aqui com o próximo painel da educação disruptiva. Obrigado, Lucila. Obrigado, Daniel. Um abraço a todos.